Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com o nosso Memória do Protestantismo Brasileiro, um programa produzido pelo Centro Histórico Cultural Mackenzie, pela Chancelaria do Mackenzie, em parceria com o curso de História da nossa universidade, pelo Centro de Educação, Filosofia e Teologia da universidade. Conosco hoje está o professor Dr. Lamartine, meu colega no curso de História, coordenador dos cursos de especialização também lá no CEFT, e temos um convidado. E nesse período de pandemia, temos um convidado à distância, um convidado virtual, nosso colega, professor Cláudio Machado, que está lá diretamente do Rio de Janeiro, professor de História também, atua conosco também em vários momentos, em várias ações, vários eventos na área de História, e é o nosso convidado de hoje, exatamente porque o tema diz respeito à sua área de pesquisa, à sua área de estudo. Cláudio, professor Cláudio, tem o seu mestrado na área de concentração de pesquisa sobre educação protestante no Brasil, defendido na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e ele já vai se apresentar melhor, e vamos falar, e vamos começar com ele então, fazendo a apresentação dele próprio. Olá, Cláudio, fala um pouco de você aí para que os nossos amigos que nos acompanham conheçam você um pouco melhor. Olá, queridos, tudo bem? Antes eu quero agradecer o convite, tá bom? Muito obrigado. E é isso mesmo, as minhas áreas de estudo são concentradas na área de História da Educação do Brasil, e também é voltado para a área de Educação Humanizada, já aí saindo um pouco mais da área de História e caminhando para a área de Pedagogia. E eu agradeço muito o convite e estou à disposição de vocês para poder contribuir naquilo que for possível. Bom, tenho certeza que a sua contribuição será absolutamente marcante e nós teremos a partir desse outros encontros, com certeza. Professor Lamartine, nosso professor aqui do curso de História, do curso de Teologia também, da Pedagogia, das licenciaturas e coordenador do Lato Sensu. E além disso tudo, pastor presbiteriano, formado no Seminário Presbiteriano do Rio. Nós temos alguma coisa em comum. E além, são três cariocas conversando agora. Hoje o programa ficou de altíssimo nível. Ficou marcado, marcado, né? Entrou para a história hoje, entrou para a história. Mas vamos começar então, professor Lamartine, pensando no seguinte, que relação que existe entre educação e o pensamento reformado? Como é que é essa relação? Eu sempre tenho, assim, professor Eduardo, muito obrigado, né, pelo convite, bom rever o professor querido, né, professor Cláudio Machado. Eu sempre tive, assim, uma grande preocupação em entender que nos dias que nós estamos vivendo, né, esse hoje da história do tempo presente, e principalmente nós que pensamos muito na escola dos análises, né, daquela escola de um olhar crítico, eu penso que tentar entender a educação reformada e tentar entender o protestantismo quando traz para si esse modelo educacional, de fato você, claro, primeiro entender, né, o período, a época disso tudo, né, o século XVI, mas a minha preocupação, professor Eduardo, é sempre trazer aquilo que temos, né, como grande passado, né, o passado que faz com que a gente melhore esse presente. Então, trazer, né, a importância do que foi o protestantismo reformado desse passado, claro, a partir de um viés, né, calvinista, mas tentar implementar aquilo nas possibilidades que nos são dadas, ou seja, o hoje. Não adianta eu chegar e dizer, porque eu tenho um passado histórico muito rico, um passado histórico muito importante, mas se eu não fizer uma aplicação desse passado, aquilo que o presente também necessita. Ou seja, olhar para o passado e tentar entender assim, o presente sem o passado, né, é uma mera especulação. Então, eu tentar compreender isso aí, nessa perspectiva. Bom, claro, Lamartine, a colocação sua é perfeita, porque quando Calvino assume como gestor público em Genebra,
uma das preocupações que ele tem como gestor público é de que ele precisa dotar aquela população de conhecimento e de capacidade para compreender o seu papel cidadão. Para isso, ele precisa estar formado, ele precisa formar essas pessoas. Nós vamos ter que lembrar aqui, nós estamos falando do século XVI, onde o conhecimento, a educação, ela não era obrigatória, ela não existia uma rede pública de ensino e ela não era para todos. Estava circunscrita à mão do clero. Só que aí Calvino entra, né, Cláudia? Calvino entra para subvertendo essa ideia, não é isso? Exatamente. É importante nós notarmos que a reforma protestante, ela não foi somente uma reforma religiosa, ela foi também algo que desembocou em outras reformas na sociedade, né? Teve a sua implicação na cultura, na política, como também na educação. Então, é muito importante a gente frisar isso, que a educação sofrerá, àquele tempo, a influência do pensamento dos reformadores. E no que diz respeito a Calvino, há algo, né, no entendimento doutrinário dele, teológico dele, que também é muito importante, que é a questão da graça comum. Né? Calvino vai dizer nas Institutas, trazer a ideia de que toda a verdade procede de Deus, ainda que seja apresentada por um ímpio. Bom, isso vai permitir, né, o avanço da ciência, o estabelecimento da razão, né, para entender as questões, as implicações sociais e as questões, os problemas existentes naquele tempo. Então, a doutrina da graça comum, ela vai ser um suporte, né, para um novo modo de fazer ciência e ver educação. Daí, evidentemente, nós observarmos as transformações culturais que aconteceram, né, um enfoque do calvinismo no conhecimento, na aprendizagem, e aí Calvino, como um humanista cristão, vai ter um olhar voltado para o indivíduo na sua integralidade, né, esse olhar holístico. E é interessante assim notarmos que hoje, né, na educação humanizada, essa abordagem, né, teórica de fazer educação, hoje no século XXI, tem como bandeira esse olhar holístico, esse olhar para o indivíduo como um ser completo, na sua totalidade, levando em consideração todos os aspectos da sua vida. Bom, isso é algo que Calvino já trazia no bojo da sua reflexão educativa lá no século XVI. E isso está muito ligado, conforme eu disse, com a doutrina da graça comum, de você poder fazer uso, né, dos saberes que estavam presentes já na sua época, mesmo que apresentados por pessoas à margem da igreja protestante, das comunidades religiosas daquele tempo. E isso aí fica muito claro na própria decisão política dele, ali em 1536, de instituir o que vai entrar para a história como o primeiro sistema público isso aí, em rede e de ensino. Com presença obrigatória, estruturação sistemática, né, sistêmica de conteúdos, né, que se sobrepõem, que se somavam para dar aquela formação mínima, né, necessária para o indivíduo, para que ele tivesse exatamente isso que você está falando, Cláudia, a compreensão dele no todo da sociedade. Há uma preocupação nesse sentido. Eu, particularmente, sou muito mais apaixonado pelo Calvino político e acho que a influência do Calvino político, do Calvino gestor público sobre a sociedade moderna é maior do que a dele como teólogo, embora, claro, ele seja um teólogo absolutamente relevante, né, fazendo o segundo passo da reforma, né? Ou seja, ele faz uma segunda milha após Lutero ali,
eles são contemporâneos, mas eles não necessariamente, eles nem dialogam, né, nem se encontram, né, mas ele faz uma segunda caminhada, mas como político, como gestor público, ele é muito mais assertivo e muito mais decisivo na construção de um modelo democrático, na construção de um modelo republicano, embora ele não tenha estabelecido necessariamente uma república, isso, né, exatamente. em Genebra, mas os ideais de uma república moderna, de uma república democrática, da participação de todos os cidadãos, estão exatamente ali com ele, né? E é claro que aí não tem como o cara participar disso se não for educado, né? Sim. Por isso eu prefaciei minha fala dizendo que há uma necessidade de nós olharmos para o passado e ver exatamente o que o passado oferece, né, para que a gente possa não só compreender o presente, mas investir nesse presente. Veja só, Calvino foi um homem do seu tempo, mas era um homem do seu tempo que tinha um olhar, né, bem mais para frente, um olhar em provocar mudanças, Veja só, as decisões que são tomadas por ele são decisões que ele tem, né, no seu imaginário, que não era só para aquele momento, era alguém que seria realmente tocado, né, por essas ideias e que as mesmas ideias iriam prevalecer para frente. Certo, Cláudio? E a gente pode aqui, lembrar de algumas coisas, né, que foram elencadas por ele como desejo de mudar a própria criança, né, a educação infantil. Né? E eu fico imaginando hoje, será que hoje, no tempo presente, tá, será que nós investimos tanto, né, conforme Calvino no seu tempo teve, né, como grande ideal? Né? Isso é... E olha que é século XVI. Não, e mas isso Exatamente. Mas você vai ver isso, o Cláudio pode falar isso melhor do que nós dois, provavelmente, mas você vai ver isso presente mais à frente com o Comênios, Sim, que vem nessa tradição de pensamento, exato. né? Uhum. O Comênios, ele revela isso. Você vai ver isso mais à frente em vários educadores norte-americanos, que, claro, são influenciados pelo pensamento reformado ou pelo pensamento protestante. E a gente vai conversar um pouco sobre isso já. Porque não tem como escapar dessa forma. Ano passado, a gente teve uma conferência aqui, eu sei que, com certeza, eu me lembro do Lamartine presente, acho que o Cláudio não estava, com o professor Denis Cruzet, Sim. um francês que é especializado, um biógrafo de Calvino, um dos principais Verdade. referências sobre Calvino no mundo, um historiador da Universidade de Paris, e ele foi muito claro em dizer o seguinte, pegando aqui um gancho do que você falou, o Calvino, um homem à frente do seu tempo. Sim. Calvino, ele era um ilustrado, e ele sabia exatamente aquilo que ele precisava e que ele queria para aquela sociedade, para romper com o modelo estamental medieval. E, claro, a questão educacional passa por isso, porque a educação e o ensino faz com que o indivíduo rompa, né? Ele rompa as amarras mais primárias, mais basilares. Mas aí eu brinquei e falei aqui, já citei o Cláudio falando aí de Comênios. Cláudio, se quiser entrar na conversa aí, pode... Deixa eu só lembrar uma coisa aqui, Cláudio. Posso só falar uma coisa rápida, Eduardo? Sim, claro. Professor Eduardo. Veja bem, uma outra coisa que acho que vale a pena também a gente lembrar e fazer assim como grande relação, Cláudio, é tentar imaginar o seguinte, qual era o grande desafio de Calvino? Vamos pensar assim, porque quando a gente pensa qual era o grande desafio de Calvino e a gente vê depois, né, Amós Comênios tomar isso para se realizar, é porque foi exatamente provocar o quê? Mais alguém. Foi provocar, porque Comênios era calvinista. Não se dá por aí. Comênios, era alguém que queria realmente também fazer pelo Estado e pela sociedade alguma coisa. Ele estava tentando já imaginar o que mais na frente, quantas pessoas seriam alcançadas. Eu acho que é isso que nos falta hoje, porque sou protestante, sou filho da Reforma, mas o que eu tenho feito como educador? A gente pode pensar ainda, professor Eduardo, me permite aqui um pouco mais, professor Cláudio, Calvino não era esse educador, não era. Calvino não deixou para nós um sistema de educação, ele não deixou, mas ele deixou uma coisa que eu vejo, Eduardo, como mais importante, viu, Cláudio? Que é a filosofia da educação. Eu acho que ele escolheu, vamos dizer assim, o escolher, né, algo que seria muito mais do que poder dizer eu sou um educador e eu acho que a educação tem que caminhar ou permear por aqui. Não, eu deixo
talvez um modelo, eu prefiro chamar de filosofia da educação, porque ela vai passar de Comênios a outros. E chega ao século XXI com esse desejo. Eu imaginar que ao lado da minha igreja, né, onde eu pastoreio, eu preciso ter uma escola, o que é isso? Desculpa, Cláudio. Exato. E Calvino, só aqui voltando, né, um pouquinho nele, antes de falarmos de Comênio, Calvino, ele, na sua filosofia educativa, né, no seu pensamento educacional, nós vamos observar, por exemplo, que no iluminismo você já vai encontrar várias ideias dele, ainda no século XVI. Mas Calvino, quando ele estabelece lá a Academia de Genebra, ele tem duas visões, né? Duas perspectivas, né? Uma perspectiva, uma visão a partir da missão, tá? E uma outra voltada para a vocação. Isso. Né? Então, esses são dois elementos muito importantes na filosofia educativa de Calvino. Ele tinha por ideia, isso também foi com Lutero, né? De democratizar, né, o acesso à educação para que todos pudessem ler e aprender da Bíblia, tá? E não somente isso, não dá somente uma autonomia no que diz respeito ao exercício, né, da sua prática religiosa no seu tempo, não deixando a população, como foi em boa parte da Idade Média, à mercê, né, dos magistrados religiosos, né, da Igreja Católica. Mas Calvino também tinha o interesse, na sua filosofia educativa, de tornar esses indivíduos, né, homens de Deus, mas também cidadãos, né, da coletividade ao qual eles estavam inseridos. Né? Então, exatamente como um contraponto, né, aquele tempo em que se vivia, em que você tem súditos, né? Então, Calvino quer construir uma identidade nas pessoas caracterizada por uma certa autonomia, pelo conhecimento, pelo exercício, vamos dizer assim, usar essa palavra, da democracia, da liberdade, da possibilidade das pessoas em coletividade poderem se organizar. Claro que isso tudo dentro das limitações próprias do seu tempo, né? Dentro daquilo que era possível fazer naquele tempo. E aí, Cláudio, Entanto, Cláudio, só que já, Cláudio, com a colocação de vocês que Calvino é alguém que transcende o seu tempo, ainda que não tenha escrito livros sobre política, livros sobre economia, sobre educação, o seu labor teológico, o seu fazer teológico trouxe, né, como implicações práticas do estudo das Escrituras, contribuições para todas essas áreas. Não, legal. É bom você falar de tempo, porque a turma aqui do estúdio já falou que o nosso tempo acabou e vamos ter que parar aqui o primeiro bloco. Agora eu queria... No segundo bloco você diz. Agora vamos parar então aqui, tá bom. Vamos para os nossos comerciais, então porque tá no segundo bloco a gente volta com o professor Lamartine dizendo. Legal? Fica aí e não foge não. Olá, eu quero te fazer um convite muito especial. Universidade Presbiteriana Mackenzie, curso de História. Olha, 100% EAD.
os professores de altíssimo nível. Procure, entre na nossa página, faça a sua inscrição. Eu tenho certeza que a sua vida acadêmica vai mudar a partir do curso de História da nossa universidade. Aguardo você. Bom, estamos de volta com o nosso programa e vamos dar continuidade aqui ao nosso papo. Nós falávamos até então, no primeiro bloco, sobre como o pensamento de Calvino e o pensamento calvinista, ou seja, a partir de Calvino, influenciou a educação de um modo geral no mundo e na história da humanidade. E caminhávamos ao final já dando sinais de que Calvino era um homem à frente do seu tempo, que ele via e transcendia a questão teológica, mas via também a questão da sociedade, da economia, da política. E aí eu começo o segundo bloco aqui, meus caros, trazendo para nós já aquilo que está mais próximo da nossa tradição protestante brasileira. Nós não somos filhos, aliás, teremos um programa falando sobre isso especificamente, nós não somos filhos diretos dessa reforma calvinista. Nós já somos filhos da reforma que chegou nos Estados Unidos, vindo, né, da Europa continental, passando pela Inglaterra, chegando nas 13 colônias, aí sim chega a nós. Então, quando chega a nós, ela já chega marcada, né, pela releitura da própria reforma, pela releitura do pensamento calvinista, já carregada da marca do pensamento puritano, em inglês, e com uma outra marca nossa, que é a marca do movimento ou do momento avivalista, né, do final do século XIX nos Estados Unidos. Exatamente. Não podemos esquecer que esse pensamento, esse compromisso reformado, protestante, vai criar nos Estados Unidos as principais instituições de ensino norte-americanas, né, Harvard, Yale, Princeton e tantas outras, e vai marcar, é claro, e influenciar a formação daqueles que serão os missionários que virão para o Brasil. Simonton, de quem o Cláudio fala bastante no seu trabalho lá de mestrado, o Simonton, Chamberlain, que funda o Mackenzie, né? Que é o fundador do Mackenzie, Edward Lane, George Norton, todos eles estão marcados por essas instituições de ensino, essencialmente de origem presbiteriana, reformada, protestante nos Estados Unidos, e trazem, então, esse ideário, né, de que a fala missionária ela deve estar acompanhada de algumas estratégias. E a educação é uma estratégia. E aqui eu já coloco na conversa para criar uma polêmica. A estratégia protestante, ela é paralela, semelhante à estratégia missionária católica? Traduzindo, os protestantes norte-americanos, quando estabelecem, entre outras, a educação como uma estratégia, mas também a saúde, a educação como uma estratégia, fazem algo que é parecido com o que os jesuítas, por exemplo, fazem? Boa. A questão está lançada. Quem entra no jogo? Você quer começar, Cláudio? Bom, vai. Sim. Há semelhanças e há diferenças, né? Os jesuítas, quando chegam aqui no Brasil, no século XVI, né, em 1549, eles vêm como um braço da Contra-Reforma, né? Isso é muito importante. Isso. Tá? Daí, olha que algo interessante, né? Abrir aqui aspas, né? Você tem uma reforma religiosa do século XVI focada na educação. E a Contra-Reforma, para fazer frente a isso, um contraponto, né? Antagonizar, né? O avanço dos missionários e dos pensadores, né, da reforma, focados na educação, os jesuítas, como braço da Contra-Reforma, também focam as suas atividades nos processos educativos, né? Isso é um contraponto à reforma protestante. Bom, aqui no Brasil, conforme eu já disse, eles chegam no século XVI, vêm para fazer este contraponto
mas vem também com um braço do Estado português visando garantir a conquista, né, e o poder, né, de Portugal sobre estas terras aqui. E as características principais dos jesuítas na sua ação educativa aqui era a catequese, né? E uma catequese que, por um lado, se tinha por um lado a intenção de garantir, né, as terras aqui, o domínio português no Brasil, essa catequese vinha com outro ingrediente, que era formar cidadãos que pudessem servir à Igreja Católica. Perfeito, essa é a diferença. Você vai ter um esforço da catequese muito grande com os indígenas, né? Vai surgir uma escola voltada para a elite, mas até essa escola voltada para a elite, ela terá como característica formar essa elite, dar continuidade a essa elite, mas também garantir os interesses da Igreja Católica aqui ao Brasil, né? Bom, isso mais tarde vai trazer problemas seríssimos para os jesuítas, que será justamente a chegada de Pombal, né, e a expulsão dos jesuítas aí já no século XVIII. Bom, quando olhamos para a atuação dos protestantes, eles estão muito estribados, né, na ideia do destino manifesto, que era uma doutrina, um entendimento que o povo norte-americano estava predestinado por Deus a civilizar as terras a oeste, né, e posteriormente o restante da América. Tá? Então, havia esse ideal de trazer, né, havia um ideal de trazer ideias relacionadas à democracia, à religião, à cidadania, a partir do destino manifesto. E, portanto, esses missionários, quando chegam para fazer os seus trabalhos para os lugares onde eles foram assim imbuídos, né, de responsabilidades, eles vão trazer então um caráter evangelístico, mas com uma ideia por trás disso de civilização, de contribuir com a democracia, com ideias democráticas, com ideias relacionadas à cidadania. Eles também vão estabelecer um processo educativo voltado para a formação do cidadão. Então, qual seria aí a semelhança, né? Ambos, né, possuem um viés religioso, né? Qual seria a diferença? No caso dos jesuítas, um viés religioso voltado para os interesses da Igreja. No protestantismo, um viés religioso voltado à emancipação do indivíduo, né, para servir ao Estado. Aí a ideia de um Estado democrático, de um Estado onde tenhamos uma democracia estabelecida, por assim dizer. E daí nós vamos falar um pouquinho mais à frente, tenho certeza, a grande contribuição de Simonton, né, aqui no Brasil, já aí no final do século XIX. Lamartine quer entrar na conversa. Sim, eu queria dizer o seguinte. O primeiro, então, Cláudio, eu posso dizer que foi pela catequese, né? Sim, o outro, então, sim, pensando, né, na formação do cidadão. É isso? Tanto que o primeiro, de certa forma, abandona o indivíduo. O segundo, pelo contrário, né, acompanha o indivíduo, tentando, né, oferecer ao indivíduo aquilo que ele de fato não tinha. Né? Quando você pega, por exemplo, o escravo e você coloca esse escravo, então, para dentro da sua casa para poder de alguma forma ajudá-lo, certo? Perfeito. Eu acho que a sua colocação, Cláudio, foi absolutamente adequada, bem pontuada, e a do Lamartine também. Eu tenho só um senão aí. Eu vejo as duas estratégias, elas absolutamente vinculadas a uma estratégia de Estado. Se eu considerar, por óbvio, o Vaticano como um Estado, como ele hoje é considerado como um Estado moderno, sim, mas naquele momento ele estava vinculado aos Estados existentes,
Portugal, Espanha e a França católica, do mesmo jeito que a própria ideia do Destino Manifesto é uma comunicação pública, né, do pensamento americano, norte-americano, a sua visão de mundo. Então é claro que na hora que eu ofereço educação, eu ofereço também um conjunto de elementos culturais, de comportamento de vida, de visão de mundo. E aí, ainda que isso seja subliminar, eu estou oferecendo uma sociedade em contraponto à outra. E aí, quando a gente pensa no caso especificamente brasileiro, a gente não pode abrir mão, em hipótese alguma, de entender qual era a realidade do Brasil naquele momento, da segunda metade do século XIX, quando efetivamente os protestantes, e sobretudo o protestantismo de missão, Sim. outro programa que nós teremos, protestantismo de missão versus protestantismo de imigração. Esse vai ser muito importante, inclusive, né? Quando ele começa a se colocar mesmo, de fato, no Brasil. Quando a gente começa a perceber isso, você vai lembrar o seguinte: o Brasil fica independente em 22, e a primeira nação a reconhecer a independência do Brasil é os Estados Unidos. Sim. Não é a Inglaterra. Não. A estratégia dos Estados Unidos em reconhecer a independência do Brasil, que só vai ser reconhecida, por exemplo, por Portugal, quase 6 anos depois, é de não só manter as relações comerciais com o Brasil, mas também de ampliar as relações comerciais no vácuo da ausência da presença inglesa, que vai se manter aliada diplomática de Portugal no não reconhecimento da independência do Brasil. Mas o que isso tem a ver com a educação e o que isso tem a ver com o que a gente está dizendo? Tudo a ver, porque na medida em que eu começo a me colocar como principal aliado, eu começo a vender, ainda que de maneira subliminar, toda uma construção de sociedade que vai resultar, anos depois, né, 60 anos depois, ali, em torno de 60 anos depois, no movimento republicano. Sim, sim, sim. E aí nós vamos entender por que nós temos no Brasil uma república, não nos moldes franceses, não nos moldes europeus, mas no modelo norte-americano, de uma federação de estados, que embora nós sejamos isso no papel, na prática nós ainda somos um estado pombalino, unitarista, onde o poder central ele é o principal arrecadador de impostos, o principal determinador de políticas públicas, e isso inclusive faz com que a gente viva hoje uma série de idiosincrasias, né? Boa parte dos nossos problemas de políticas públicas, seja na educação, na saúde, é por conta do nosso pacto federativo. Mas essa é uma outra conversa. Voltando aqui. Então eu acho que, claro que sim, havia um interesse maior catequético no modelo jesuítico, mas isso também estava presente no modelo protestante. Há uma distinção quando a gente lê, e aí o Cláudio, que estudou bem o Simonton, leu com certeza lá os seus diários e tudo mais, ele vai ver que tanto nos diários do Simonton, do Blackford, de todos aqueles que chegavam, havia uma distinção entre as escolas paroquiais. As escolas paroquiais. E as escolas. As escolas paroquiais, elas eram voltadas para a alfabetização, eram voltadas para as primeiras letras, mas tinham um grande objetivo: fazer com que as pessoas tivessem acesso às primeiras letras, para que elas fossem catequizadas no protestantismo, na doutrina protestante, passassem lá pelo que nós chamamos de classes catecúmenos, pudessem ler por conta própria as Sagradas Escrituras, uma das premissas básicas da Reforma Protestante, professassem a fé protestante, fossem recebidas nas igrejas, batizadas e fizessem parte então daquela comunidade, daquela paróquia, que aliás é uma expressão que hoje a gente nem usa mais, para não ter comparação com os católicos, mas era muito usado pelos próprios protestantes missionários. Então essas eram as escolas paroquiais. E outras eram as escolas, os colégios protestantes, como o Mackenzie, por exemplo, que foram sendo implantados. O caso dos colégios batistas, o caso dos colégios metodistas, as escolas presbiterianas, de um modo geral, como o Agnes em Recife, ou como o Gammon
que começa em Campinas como colégio internacional. O Mackenzie como escola americana. Eram escolas que eles chamavam, os missionários chamavam, Cláudio, de escolas leigas. Por que leigas? Porque ele não tinha o objetivo catequético. Essas escolas tinham muito marcadamente a presença confessional, tinham muito marcadamente, você pega lá, nós temos no Centro Histórico todo esse acervo da escola americana, do Mackenzie College. Então, por exemplo, você vai ter lá ensino sobre Jesus, no curso de engenharia, no primeiro semestre. O que hoje nossos alunos fazem, Ética e Cidadania, Introdução à Cosmovisão Reformada, lá em 1996, a escola de engenharia já começa tendo no primeiro semestre ensino sobre Jesus. Era uma disciplina obrigatória do curso de engenheiro mackenzista. Então, falava-se de Jesus, lia-se a Bíblia, deixava-se claro que essa escola, o Mackenzie, por exemplo, que eu estou citando, era uma escola confessional, de visão de mundo, de cosmovisão reformada, mas essa leitura e essa fala não é uma fala catequética. Exatamente, isso aí. Exato. Aí que está a diferença. A diferença está aí. As escolas jesuítas, elas são, na origem, hoje já não são mais assim também, mas na origem, elas são, ao mesmo tempo, escolas paroquiais e escolas de formação secular, por assim dizer. Essa é que está a grande distinção. Então eu acho sim, Cláudio, que num determinado sentido, eles são dois movimentos paralelos, semelhantes, e que em determinado ponto até dão a mãozinha e caminham juntos. Um vendendo a visão de mundo de Roma e o outro vendendo a visão de mundo norte-americana. E assim eles vão caminhando. Pode entrar. Fala do Simonton aí. Me conta o que você encontrou no Simonton. A sua colocação é perfeita, né? E é interessante notar que quando eu não quero sair muito do período, né, temporal, por assim dizer, que nós fixamos, né, mas indo um pouco, chegando aí no século XX, se nós observarmos, por exemplo, quando surge o Manifesto dos Pioneiros na Nova Educação, né, que é uma reação ao tipo de educação tradicional que estava cristalizada na República Oligárquica, você tem um debate, uma disputa entre vamos dizer assim, os seculares, né, aqueles que assinaram o manifesto, e os expoentes da Igreja Católica, porque uma das propostas trazidas no manifesto era justamente a escola laica. E a Igreja Católica, através dos seus intelectuais orgânicos, não aceitava, né, uma escola pública, né, laica, mas queria uma escola pública ligadas ainda à Igreja Católica. E quando a gente vai ler a história e se aprofunda nesse período, nós não vemos os protestantes nessa disputa, né? A educação protestante vai nos trazer aqui no Brasil, né, justamente essa luta contínua para que, claro, deve existir as escolas confessionais, mas a escola pública ela deve ser laica. Isso é fruto, né, da reforma e da contribuição dos missionários, dos pensadores da educação de linha protestante. Tanto que depois, até um pouquinho mais à frente, já na década de 30, Getúlio Vargas vai fazer uma concessão mediante esse debate ideológico entre católicos, né, e aqueles, né, que eu estou chamando aqui de seculares, né, que defendiam a escola laica. Ele vai fazer uma concessão para diminuir aí a tensão que havia entre os dois grupos. Mas era uma tensão muito presente, principalmente na década de 20 do século 21. Professor Cláudio, eu posso falar? Justamente isso. Os protestantes estão fora desta tensão porque eles sabem o valor, nós sabemos o valor que é termos um Estado laico, uma escola laica. Professor Cláudio, por favor,
Nós estamos chegando já ao final. O tema é tão ótimo que a gente podia ficar aqui o dia inteiro conversando. Não. Mas eu queria aproveitar o que você colocou. Você trouxe à baila a questão do Manifesto dos Pioneiros. Eu queria só fazer aqui muito rapidamente aqui, pensar 3 coisas. Primeiro, entre os signatários do Manifesto dos Pioneiros está Anísio Teixeira. Isso aí. Anísio Teixeira, que teve uma parte da sua formação feita nos Estados Unidos com o Dewey. Dewey, que é o principal nome da pedagogia por intencionalidade. Então, há um propósito intencional na formação. Formação que não tem propósito intencional, ela perde sentido. Completamente. Ele vai dialogar com o Vygotsky, que vai falar sobre a formação por significância, né? Ou seja, tem que ter intenção e tem que ter significado. Essas 2 coisas têm que caminhar no processo formacional. E Dewey, que vem de uma tradição, que é a tradição norte-americana do Horseman, que é o educador norte-americano que em Boston vai criar a primeira rede pública de ensinos nos Estados Unidos, já no século XIX. Até o século XIX, os Estados Unidos não tinham uma rede pública de ensino, de educação básica. É com o Horace Mann que é criado. E o que isso tudo tem a ver com a gente? E aí, para isso é o gancho, na verdade, né? O Horace Mann vai formar, entre outras pessoas, sendo professor em Princeton, sendo professor em Boston, figuras que estão diretamente ligadas ao Mackenzie e ao modelo americano de ensino. Entre elas, a senhora Chamberlain, a professora Miss Brown, que é aluna direta do Horace Mann, vai ser diretora da escola normal do Horace Mann em Boston, de formação de professores em Boston, e trazida pelo Horace Lane para o Mackenzie para dirigir a escola de formação de professores do Mackenzie. E junto com Horace Lane, vai atender a um pedido do Caetano de Campos, construindo em São Paulo, no final do século XIX, a primeira rede pública de ensino do Brasil, com a reforma Caetano de Campos em São Paulo, com base na famosa escola republicana. O modelo de escola em rede no Brasil acontece como primeira experiência em São Paulo, pelas mãos da Miss Brown, Márcia Brown, e o pessoal aqui mandando acabar, porque já acabou o tempo, com a Miss Brown. E o que isso tudo tem a ver com o início da nossa conversa? Nós vamos voltar para a fala do professor Lamartine. A primeira experiência no mundo de uma escola pública em rede é em Genebra, com Calvino. A primeira experiência nos Estados Unidos é com Horace Mann, em Boston. E no Brasil é com o Mackenzie, em São Paulo. Dá para fazer uns 5 programas com isso, Cláudio. Ou seja, é o presente, né? O presente sem o passado é uma mera especulação. Ou seja, precisamos aplicar aquilo que aprendemos lá atrás, tá, na história do tempo presente, nos nossos dias. É a presença, tá, do protestantismo no sistema brasileiro de educação. Aí teremos grande valor. Cláudio, seu tchauzinho para a turma, mas eu já te prometo que a gente vai fazer outros programas para a gente conversar mais sobre educação. Dá a sua despedida para o pessoal aí. Pessoal, olha, mais uma vez, obrigado, tá, pelo convite e um grande abraço àqueles que nos acompanham, né, que assistem o programa. Para mim foi uma alegria, um prazer poder participar com vocês e aprender com vocês também. Muito obrigado. Professor Lamartine, sua despedida. Um abraço, mais uma vez, obrigado, professor Eduardo, professor Cláudio, um grande amigo, tá? Deus continue te abençoando. E contamos com você, tá? No nosso próximo programa, acompanhando, sempre presente com a gente aqui. São atualidades, na verdade, que a gente está trazendo para você. Cláudio, Lamartine, meus amigos, foi muito bom bater esse papo, vamos ter outros papos. Você que está acompanhando aí a primeira temporada do Memória do Protestantismo Brasileiro, tem com certeza se deliciado com os temas.
tem se perguntado por que o programa não demora mais, é para ficar com gostinho de quero mais. Semana que vem nós temos mais um programa e toda semana um programa até nós encerrarmos essa primeira temporada lá no dia 30 de outubro, comemorando a Reforma Protestante. Fique conosco com Memória do Protestantismo Brasileiro, uma produção do Centro Histórico Cultural Mackenzie, da Chancelaria do Mackenzie, em parceria com o Centro de Educação, Filosofia e Teologia e o curso de História, que espera por você como aluno. Um grande abraço, até a próxima.